Boa tarde, companheiros da Causa Operária TV. Está no ar o seu Jornal das 5, o jornal do fim da tarde da Causa Operária TV. Antes de iniciar, peço a vocês para curtir e compartilhar esse vídeo, divulgando assim uma imprensa independente, 24 horas ao lado dos trabalhadores. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva em nosso canal e ajude a financiar a imprensa independente e revolucionária. E também como forma de financiamento, eu peço a você que ainda não é membro da Causa Operária TV, que se torne um membro e ajude a gente a sustentar esse projeto e ampliar cada vez mais a grade da nossa programação. Bem, hoje eu, Matheus Vetter, falo de Blumenau, e a gente vai passar aí pelos principais acontecimentos, um dia muito quente na situação política, com a prisão do militante André Constantino no Rio de Janeiro, e também a gente vai estar com o companheiro Tiago Pires, direto de Araraquara, comentando aí o lockdown que está acontecendo em Araraquara por um governo da esquerda, um governo do PT. Bem, para iniciar essa notícias, informação, duas, aliás, sobre a volta às aulas. Né? O primeiro é que o governo de São Paulo ele mantém os professores em risco, como que as aulas serão a última coisa fechada. Mesmo após o falecimento de professores e um estudante, o coordenador executivo de contingência Covid-19, João Gabardo, declarou nesta quinta-feira que São Paulo só fechará as escolas contra a Covid-19 em últimos casos. Bem, esse aí é uma das dicas dos governos científicos, né? Foi aí a todos retomar as aulas e eles não estão dispostos a abrir mão em nenhum momento dessa reabertura. Tanto é que não é uma política só do governo próprio do país, anunciou que vai estar aí de hoje fazendo medidas restritivas para conter o coronavírus. Ele já anda que elas não estão nessas medidas restritivas e eles não nem consideram o fechamento das escolas. Aqui umas coisas importantes a gente ressaltar é que esses governadores científicos, a ordem deles é manter a qualquer custo a política de genocídio, né? Manter a, a reabertura da economia a qualquer custo, seja aí colocando em risco a vida dos estudantes, seja colocando em risco a vida dos professores, ou seja colocando em risco a vida dos pais desses alunos, né? Para manter aí os interesses econômicos da burguesia, vale qualquer coisa. Cabe pontuar também que esses científicos, em nenhum momento eles cogitam fazer uma ampla vacinação na população para aí sim retomar as aulas com as devidas seguranças, né? Não tem vacinação por parte dos professores, não tem vacinação por parte dos alunos. A única coisa aí que eles fazem é uma demagogia com a população, né? No sentido de que há um distanciamento social, estão dividindo turmas e etc. Quando a gente sabe que o que motiva isso daí, na verdade, é um interesse econômico, não tem nenhum outro interesse a não ser esse por trás da política do João Dória, por trás da política do Eduardo Paes, por trás da política de toda a direita
brasileira e até mesmo internacional. Bem, a Corte Educadores em Luta da Causa Operária está travando aí uma luta constante contra a volta às aulas, né? Volta às aulas aí só com ampla vacinação e ao controle dos trabalhadores. Cabe ressaltar que quem deve decidir se as aulas devem ou não voltar é a comunidade escolar, sejam aí os estudantes, sejam os alunos, é quem é diretamente interessado nesse problema, e não interesses alheios da educação, como é o caso que acontece em São Paulo, que acontece no Rio de Janeiro, onde o interesse aí é dos capitalistas, sejam eles da educação ou sejam eles de outros setores, né? Porque como ressaltou o companheiro Rui em uma das suas análises, a educação aí corresponde a 1,5% do PIB mundial. Então é um setor muito importante para a retomada da economia. Bem, uma outra notícia que vem sendo bastante repercutida é a prisão, a prisão não, né? Pedição do humorista Danilo Gentili. Para quem não sabe, Danilo Gentili falou em socar deputados e a Câmara dos Deputados pediu ao STF a prisão do apresentador. A prisão ela foi feita, o pedido de prisão, desculpa, foi feito por Luiz Tibé, do Avante de Minas Gerais, ao Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal vê isso daí como uma forma, inclusive, de intimidação do STF. Deixa eu achar a notícia aqui. Uma vez que a argumentação está sendo muito comparada à questão do Danilo Gentili à questão do deputado bolsonarista Daniel Silveira, uma vez que a argumentação para prender o deputado bolsonarista foi a ameaça às instituições. E no caso aí do humorista Danilo Gentili, a argumentação é que estaria sendo ameaçada às instituições. Para quem não sabe, o Danilo Gentili fez esse post no Twitter falando que a população deveria invadir o Congresso Nacional e bater em todos os deputados que lá estivessem, uma vez que os mesmos estavam votando a, a PEC que eles chamam a PEC da impunidade, que é a PEC da imunidade parlamentar, que foi justamente motivada após a prisão do Daniel Silveira, né? Isso daí é uma medida que a Câmara busca constranger o STF, né, ao pedir que se adote o mesmo critério utilizado no caso de Daniel Silveira. Se a gente tivesse aqui uma corte que fosse minimamente coerente, é lógico que eles teriam que realmente levar essa questão à frente. Mas não é o que o nosso partido aqui defende, inclusive no caso do Daniel Silveira, né? A gente tem que criticar duramente o pedido de prisão. É uma prisão tanto do deputado bolsonarista quanto do humorista. Ela afronta diretamente aí as liberdades democráticas e principalmente a questão da liberdade de expressão, né? Uma vez que ambos se pronunciaram apenas aí e tão somente nas suas redes sociais. Não teve, e nem se tivesse também, a gente não defende, mas nem teve as vias de fato, né? Não chegou a acontecer nada, a não ser discursos. Cabe ressaltar também que o próprio Danilo Gentili, uma vez ameaçado aí pela Câmara dos Deputados, recuou, né? Pediu desculpas ao STF, o que mostra a demagogia também desses setores da direita,
que só defende o que lhes convém. Eles não levam a fundo, como o Partido da Causa Operária leva, a defesa das suas liberdades democráticas, a defesa das liberdades democráticas da população. Eles defendem o que lhe convém. O Partido da Causa Operária defende a liberdade de expressão e que as pessoas devem se votar amplamente, concordando com essas ações, ou a gente não concorda com elas. Eu vou chamar aqui o companheiro Tiago Pires, que vai falar diretamente de Araraquara, para comentar um pouquinho o que está acontecendo na cidade. A produção poderia colocar o companheiro no ar? Boa tarde, Tiago. Seu microfone está fechado, companheiro. Desculpa, gente. Sempre cometo essa falha. Tranquilo. Boa tarde aí, Peter. Boa tarde, Volney. Seguinte, Matheus. Araraquara, né? Desde o do ano passado aí, aparentemente aí tinha uma situação confortável, né? Em relação à pandemia, né? Inclusive, o prefeito aqui recebeu um prêmio em Paris, né? Por conta do combate à pandemia. E mesmo ano passado, onde a situação aparentemente estava controlada, né, a gente já chamava atenção para uma prisão que aconteceu em decorrência do uso de um parque, né? Tem um parque infantil onde as pessoas usam aí para fazer suas atividades físicas, caminhada, corrida, né? E esse parque ele foi fechado com aquelas fitas amarelas, né? E uma mulher, né, que é bolsonarista, descumpriu a ordem aí de não frequentar as praças públicas e foi presa, né, pela guarda municipal. Na época, a esquerda pequeno-burguesa foi uma situação muito semelhante com o que aconteceu com a prisão do deputado Daniel Silveira, né? Então foi uma euforia total, né? E nós já, naquela época, né, alertávamos para que isso era uma medida que recairia sobre a esquerda. Enfim, então assim, desde antes da pandemia, a esquerda já se recusava a sair na rua para lutar, né, para fazer as manifestações aí contra a fraude eleitoral, né, que elegeu o Bolsonaro. E na corrida eleitoral, o que aconteceu, né? Todo esse pessoal que era contra ir para a rua, manifestar, né, contra o golpe de Estado, contra a farsa aí que foi a eleição, foram para a rua e buscar voto, né? Toda a esquerda pequeno-burguesa, o PSOL, o PCdoB, o PT, saiu aí na caça dos votos, né? Então, inclusive, um dado interessante é que os números aí, eles caíram, né, durante a eleição, né? Demonstrando aí que existe mesmo é uma farsa aí no número oficial aí de infectados, né? Que é uma fraude. Passado as eleições, começaram as mudanças aqui em Araraquara. Tinha um hospital de campanha, né? Que estava montado e essa estrutura ela foi desmontada em virtude, segundo o prefeito, de que estava sendo subutilizada, né? Ou seja, não haviam pacientes aí que não haviam tantos pacientes aí para poder manter essa estrutura aí erguida, que tinha um custo para a prefeitura e tudo mais. Logo em sequência aí, pela pressão dos comerciários, né? Foi reaberto o comércio, principalmente no Natal e Ano Novo, né? E aí, em janeiro veio o resultado, né? Foi que o número aí de infectados explodiu, né? As mortes começaram a aumentar e nós chegamos numa situação, né, que de calamidade total, porque os leitos aí de enfermaria, os leitos de UTI estavam todos ocupados, né? Ou seja, já existia filas aí
para poder internar essas pessoas aí que foram infectadas pelo coronavírus. No dia 20, perto aí, próximo do dia 20 de fevereiro, o prefeito aí decretou um lockdown total aí na cidade, né? Então esse lockdown ele teve 60 horas, assim, o lockdown total. Foi do domingo, né, 21, dia 21, das 12 horas até terça-feira, às 23 horas e 59. Isso aí, né, já os comerciários, eles já estavam aí é, insatisfeitos, né, com os fechamentos, né, que geralmente o prefeito fechou, geralmente a primeira medida que o prefeito toma é fechar os bares, restaurantes, tudo mais, né, só funcionando o delivery. E isso aí atrapalha os pequenos comerciantes, né? Não tem nenhuma medida aí para socorrer, nenhum seguro, nada disso, né? E obviamente esse pessoal vai se manifestar, vai ficar insatisfeito porque precisa, né, manter aí suas condições de vida também. Então eles organizaram aí uma manifestação que aconteceu no dia 25, manifestação que foi impedida aí de acontecer pela Polícia Federal e pela Guarda Municipal aqui de Araraquara. E agora, né, ontem, nós tivemos aí a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo proibindo aí qualquer tipo de manifestação durante a pandemia. Né, o lockdown ele já era uma medida autoritária, por quê? Porque a polícia pode te parar arbitrariamente, te aplicar uma multa, né? Foi o que aconteceu com um companheiro nosso, né, o Dimitri, que trabalha numa cidade aqui vizinha, Taquaritinga, né, que ao retornar para a cidade aí foi parado, né, pela polícia, que aplicou uma multa, né, de R$ 250 aí, por conta do companheiro estar na rua durante a pandemia. Né? Não teve conversa, né, se não teve nenhum tipo de abertura para explicar que ele estava trabalhando em outra cidade, né, e que tinha que retornar para sua casa, né? E o companheiro foi multado, né? E então já era uma medida autoritária, agora a situação piora, né? Porque o direito de manifestação é um direito fundamental, né? Um direito aí que vem em primeiro lugar, né? Então o Edinho, né? Ele vem pavimentando aí o caminho para uma ditadura, né? Que pode ser instaurada em todo o país. Aqui Basicamente é isso que no jornal, aqui eu vou fazer algumas perguntas para o companheiro até. Aqui na Cidade On, ele fala que é o seguinte: o Tribunal de Justiça de São Paulo, por meio da primeira Câmara de Direito Público, acatou o recurso da Procuradoria-Geral do município, que impede as manifestações contra as medidas de prevenção do Covid-19, gerando aglomerações nas ruas, sejam realizadas no município. É importante ressaltar, né, Thiago, que isso daí também mostra o quanto está alinhado com a direita essa medida do prefeito do PT de Araraquara, uma vez que o Tribunal de Justiça é um órgão aí que está permeado pelo PSDB há pelo menos 30 anos, né? Quem comanda o estado de São Paulo é justamente o PSDB já há muito tempo. E essa medida, então, ela visa justamente impedir a mobilização desse setor que são principalmente lojistas, pequenos comerciantes. Nesse sentido, visa essa medida aí do prefeito de Araraquara? Então, na aparência, né, Vetter, na aparência seria para impedir que essas pessoas que seriam negacionistas, que estariam pedindo aí para reabrir as atividades, né, para que elas fossem impedidas aí de se manifestar e, portanto, aí, né, vamos fazer ampliar esse movimento, né? Só que a gente não pode esquecer que essas pessoas aí também têm que sobreviver, né? Eles vivem desse comércio, não existe nenhuma medida aí
nenhum seguro, né, que proteja, né, essas pessoas, assim como, para você ter ideia, o fechamento ele foi total, né, e agora ele está parcial com delivery, que inclusive os mercados aí passam a cobrar taxas abusivas aí de entrega, né? Então assim fechou até supermercado, que é um negócio, eu acredito que até criminoso, né? Porque nem todo mundo estoca comida em casa. Muitas pessoas elas têm que vender o almoço para comer a janta, né? Então assim foi uma medida de desespero, né? Que não levou em conta aí a situação dessas pessoas, né? Que ganham o seu dinheiro no dia, né? Que não tem essa condição de estocar comida, né? Também esse decreto de última hora aí, ele acabou gerando filas enormes nos supermercados, né? E uma coisa interessante que você coloca a respeito do TJ estar aparelhado pelo PSDB é que o Edinho chamou, né, o pessoal do PSDB para compor o seu governo também, né? Então a gente vê assim que ele busca uma relação com Dória para tentar aí se safar dessa situação que é complicada, né? E acaba se alinhando com a política do PSDB. O Edinho, até a situação se agravar, aumentar o número de casos, né, o número de pessoas aí nas UTIs, ele defendia a reabertura das escolas, assim como o Dória defende, né? O Dória quer fazer um lockdown das 22 horas até as 5 horas da manhã e manter as fábricas funcionando, manter as escolas abertas, né? Então, mais ou menos o que o Edinho vem fazendo aqui em Araraquara, né? As fábricas estão abertas, né? Muitas delas descumprem aí o lockdown, né? Outras não tem como nem fiscalizar, porque o sindicato fica dentro das empresas, né? Uma coisa que já é absurda, né? Então, não tem nem como fiscalizar isso aí, né? Foi realizada uma reunião para decidir aí os rumos da cidade na pandemia, que foi chamado somente os comerciários, os grandes capitalistas, como a dona da Lupo, aqui em Araraquara, a Liliana Alfiero, né? O presidente da OAB, então, das instituições burguesas aí, né? E as organizações de trabalhadores, as organizações populares sequer foram chamadas para qualquer tipo de conversa, qualquer tipo de diálogo, né? Que demonstra aí um alinhamento com a política direitista mesmo, né, o Matheus? Exatamente. Uma coisa importante a gente destacar aqui nessa questão é que essa medida desastrosa aí do PT vai acabar jogando uma parcela desse setor que está sendo muito afetado no colo do bolsonarismo mesmo. É o que está acontecendo em geral com a política dos governadores, né? Uma vez que eles decretam aí medidas que em geral não tem custo para o Estado, como é o caso de Araraquara, mas tem custo para os comerciantes, para os varejistas e etc. É tão importante destacar é que o Partido da Causa Operária é a favor do isolamento social, mas é preciso garantir as condições econômicas para a população se manter isolada. Não adianta aí você falar para a população ficar em casa e não dar nenhuma contrapartida nesse sentido. É necessário, não tem jeito, paralisar a atividade econômica, né, alguns setores, mas como a gente bem falou, enquanto aí em Araraquara, por exemplo, então eu gostaria de perguntar isso para o companheiro Tiago. Esse lockdown aí, ele paralisa esses setores da economia como o varejo e o setor lojista, né, que em geral é, são setores pequenos, não têm uma grande importância nem econômica e nem política. Mas e como é que está a situação das escolas em Araraquara? Ele mantém as escolas abertas? Como é que está essa situação? As fábricas? Então, as escolas, ele chegou a marcar, né, o retorno das escolas, né, os professores aí participaram do planejamento, né, principalmente as escolas privadas, e durante o planejamento começou a acontecer as mortes dos professores, né?
o que fez ele voltar atrás aí, né, que colocou a população contra o retorno das aulas presenciais, né, e é bem como você falou, né, o setor que está sendo atingido é o comércio, né, os bares aí, esse pessoal que se não trabalhar não tem como se manter economicamente, né? E já as grandes fábricas, as grandes indústrias, como a Cutralha, Lupo, né? Inclusive teve uma fábrica alemã aqui que descumpriu, né, o lockdown total. Essas daí continuam funcionando normalmente, né? Não tem nem como você fiscalizar elas, porque o sindicato dos trabalhadores aí dessas categorias, eles estão dentro das fábricas, né? Então eles jogam de acordo com a música que a burguesia toca, né? Então uma outra coisa interessante, viu, Vetter, é que a ocupação dos leitos aí caiu de 93 para 91%, né? Uma redução de 2%. E aí pessoas aí do governo já saem na internet a comemorar que o lockdown resulta positivo e tudo mais, que diminui o número de contágio, o número de mortes e tudo mais. Só que lockdown até quando? Né? Com qual perspectiva? É possível manter esse setor aí estrangulado por quanto tempo? Né? É correto você proibir uma pessoa de sair às ruas, de prender uma pessoa, de multar uma pessoa, né? Como não é que nós não somos contra o lockdown, nós entendemos que o lockdown ele vai retardar o contágio, mas ele não vai resolver. O que nós precisamos nesse momento é vacina para toda a população, né? Não tem outra saída que não seja, né, comprar as vacinas aí e garantir para a população, né, a vacinação, né? Não dá para manter essa ideia de lockdown até quando, né? Vamos destruir toda a economia. Exatamente. É isso. Bem, importante, eu achei importante também outra colocação sua, e até para a gente encerrando aqui a entrevista, é que é necessário que os governos aí, seja em Araraquara, seja os governos estaduais, até mesmo do PT, eles rompam essa aliança com a burguesia que só vai jogar a população aí no colo do bolsonarismo e chamem os movimentos populares, os sindicatos, ao diálogo e que esses movimentos, esses sindicatos, outros partidos de esquerda componham aí uma política de real interesse dos trabalhadores, né? É muito importante aí que os movimentos sociais, populares, os sindicatos de Araraquara pressionem aí o prefeito a voltar atrás nessa medida repressiva e adotar uma política de combate efetivo da pandemia e não essa demagogia e não esse verniz aí que a gente está vendo, principalmente a direita fazer, né, Thiago? Não, com certeza. Eu só queria dar mais uma informação que denunciar, na verdade, né, esse sindicato pelego aqui dos trabalhadores do comércio aí, que negociou com os grandes lojistas aí que o trabalhador pode ter redução de até 50% do seu salário, né? Ou seja, é o trabalho escravo, né? Os pequenos comerciantes, esses daí já estão esmagados, né? E os grandes lojistas aí querem reduzir a metade aí os salários dos trabalhadores, né? Com um aval, né? Com a anuência aí do sindicato, né? E o Edinho não denuncia essa situação, não denuncia o governo do estado de São Paulo, né? Não denuncia o Dória, não denuncia o Bolsonaro, fica tentando fazer um jogo aí para no final se dar bem. O importante é entender que Araraquara não é uma ilha, né? A doença não começou aqui, não começou a ser dissipada aqui em Araraquara, né? A doença veio de outros lugares. Araraquara fica na região central do estado de São Paulo, recebe trabalhadores, é uma cidade bastante industrializada, recebe bastante trabalhadores aí de diversas cidades aqui da região, né? Pessoas aí dos diversos bairros de Araraquara. Então, assim, essa medida aí
ela é autoritária e não é eficaz, né? E o que a gente precisa são as vacinas. E se a gente for impedido de ir para a rua, a gente não vai conseguir garantir as vacinas, tampouco derrotar o golpe de Estado no país. Exatamente. Bem, muito obrigado pela participação, companheiro Thiago. E vamos acompanhar aí de Araraquara e do Brasil, que está cada vez pior, né? É isso Mas aí, só tem Peter. uma saída quanto a isso, é sair às ruas e mobilizar a população para enfrentar essas medidas repressivas. É isso. Todo mundo para a rua aí para enfrentar o autoritarismo do Edinho, do Dória e do Bolsonaro. Um abraço para vocês aí. Um abraço, Valnei. Um abraço, Matheus. Até a próxima. Valeu. Bem, vamos continuando aqui, companheiros. Agora aí com a informação que todo mundo está aguardando, a nossa audiência está muito. Eu vou pedir, entre o tema, né, um companheiro que é militante do Partido dos Trabalhadores no Rio de Janeiro, inclusive vem ganhando bastante repercussão pelo seu programa na TV 247, André Constantino, foi preso pela Polícia Militar do Rio de Janeiro ao defender a dissolução da Polícia Militar, esse órgão realmente repressivo, e no Rio de Janeiro, uma máquina de moer carne humana, uma máquina de massacrar a população pobre. A gente tem um vídeo aí do momento da prisão do companheiro que mostra a total arbitrariedade em que vive a nossa política brasileira. Vou pedir para a população, para a produção, desculpa, subir o vídeo para que os nossos companheiros aí possam acompanhar essa arbitrariedade. Boa tarde, companheiros. Estou aqui com o companheiro André Constantini, que foi aqui levado para a 5ª Delegacia de Polícia no Rio de Janeiro por estar se manifestando ali na Praça da Cinelante. Vou passar para ele contar um pouquinho a história rapidamente. Eu me encontrava ali no ato que estava ocorrendo nas escadarias da Câmara contra o armamento da Guarda Municipal. Nós somos contrários a um projeto de lei enviado pelo prefeito Eduardo Paes para ser votado na Câmara. De repente, em determinado momento, o microfone encontrava-se aberto para a militância ali externar a sua opinião. Eu estava tecendo uma opinião à instituição Polícia Militar, né, dentro de um contexto estrutural. Os policiais se sentiram ofendidos e eu fui interrompido na minha fala pelo comandante que estava ali comandando a guarnição e fui conduzido à 5ª DP no contexto de desacato à autoridade. Já prestei meu depoimento, os policiais também. Eu queria deixar o recado seguinte: a única coisa que eu tenho ainda dentro dessa sociedade racista é a minha voz, e isso não vão calar. Eu vou continuar tecendo as minhas opiniões, falando. O que sobrou para nós negros é a nossa voz, isso ninguém vai calar. Quero dizer também que os policiais tiraram uma foto minha dentro da viatura, isso acho que é importante falar. E é isso, estou aqui esperando para assinar e daqui a pouco eu vou ser liberado, mas eu estou bem. Bem, vocês puderam acompanhar aí um vídeo exclusivo da Causa Operária TV, logo após o companheiro André Constantino ser liberado da sua prisão arbitrária, onde ele denuncia aí a prisão por parte da PM do Rio de Janeiro, no momento que ele efetuava a sua liberdade de expressão, num ato que era inclusive contra o armamento da Guarda Municipal no Rio de Janeiro. A gente vai subir agora um vídeo para os companheiros poderem acompanhar do momento da prisão do André Constantino. Pode rodar, a produção. Ok. Bem, a produção aqui me avisou que o vídeo ainda não é ponto. Para acompanhar a gente discutindo essa informação, que é uma informação que aconteceu agora à tarde no Diário da Causa Operária. Então você pode acessar diariocausaoperária.com.br e acompanhar todas as informações a esse acontecimento
E também aqui no nosso canal, no nosso acervo da COTV, você encontra todas as informações referentes a essa prisão, que é uma questão que a gente vem, inclusive, denunciando. Cabe ressaltar que, ao momento que o deputado bolsonarista, e até mesmo agora na questão do Danilo Gentili, aconteceram, o Partido da Causa Operária vem reafirmando que esses daí são bodes expiatórios, justamente para impedir a população e a esquerda organizada de se manifestar livremente. O companheiro foi preso justamente por defender aí uma questão que é histórica no Rio de Janeiro, que é a dissolução da Polícia Militar, que, como a gente sabe, inclusive, é um braço armado aí do bolsonarismo no Estado, compõe as milícias no Rio de Janeiro e é uma das reivindicações mais democráticas nesse sentido que a população carioca pode levantar. E, como vocês vão poder ver no vídeo, o PM, por, por arbitrariedade, sem nenhum crime cometido, vai lá e simplesmente leva o companheiro que é militante do Partido dos Trabalhadores preso. Agora o vídeo está no ponto, produção? Beleza, eles me comunicaram aqui que está no ponto. Pode rodar. Temos que discutir o fim dessa instituição maldita que caça preto e favelado todos os dias. Todos os dias. É isso. Peraí! Fora! Fora! Fascista! Ei! Não pode. Ele não está xingando ninguém. Bem, aí está o vídeo do momento da prisão do companheiro. Vocês vão poder acompanhar a repercussão desse acontecimento logo mais no programa Resumo do Dia com o companheiro Antônio Carlos e com certeza também na análise política da semana. Uma vez que se a esquerda não romper com essa política de apoiar a repressão contra a população, como a gente viu no caso do Danilo Gentili, como a gente viu aqui com o companheiro Tiago, no caso de Araraquara, no final das contas, ela está apoiando uma política que vai se voltar contra ela mesma. No caso aqui do companheiro André Constantino, fica claro que essa política de atacar a liberdade de expressão, ela só tem um único fim, né? Que é a repressão dos trabalhadores, e a repressão dos trabalhadores vem por meio da repressão das suas organizações políticas, do seu setor mais avançado, da sua vanguarda que se mobiliza aí através dos seus partidos políticos. O próprio André Constantini estava numa manifestação que ocorria agora à tarde, lá no Rio de Janeiro, contra o aumento do aparato repressivo do Estado, que é aí o direito dos civis metropolitanos se armarem, né? E assim criando mais uma instituição de repressão contra a população. Se a gente for ver, é uma medida que, lógico, a burguesia está fazendo, está buscando ampliar, né? Uma vez que a história do Brasil tende à explosão, ela está se organizando para conseguir reprimir com maior vigor a população trabalhadora. Participaram do show. Boa audiência.
No dia, Matos, companheiro companheira Rita, Giomar Barbosa, muitos comentários aqui na participação do companheiro Tiago, Daniel Santana, Arthur Freitas, e é isso aí. Continuem acompanhando a programação operária e ajudem a sustentar uma TV independente 24 horas no ar, contribuindo com a causa operária TV. Sou Matheus Vetter, a gente vai ao ar todas as quintas-feiras no J5 e por hoje é tudo, companheiros. Até tarde.